Oi, gente, Direito ao Ponto está de volta. Esse é o primeiro vídeo de reestreia. A gente está aqui numa nova série aqui na aba, estou em Petrolina. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema que ganhou a enquete lá do Instagram foi psicopatia. E para falar sobre esse tema, que é um pouco polêmico, para alguns até desconhecidos, algumas pessoas vieram perguntar para mim o que era psicopatia no privado. Então, para esclarecer esse assunto, trazer informações talvez que você não saiba, a gente convidou o doutor Antônio Plauto, que é psiquiatra há 39 anos e há 27 anos é psiquiatra forense. O que é um psiquiatra forense? Aquele psiquiatra que faz a ligação entre a psiquiatria e o direito no sistema jurídico. Doutor Plauto é médico, é também um amigo meu, e é um prazer enorme recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Plauto. Obrigado, Celane. A gente está realmente, parabéns pelo programa, parabéns pela escolha do tema, né? É um tema riquíssimo e que vai estar sempre atualizado, porque desde que o mundo é mundo, nós temos pessoas que têm essas características psicopáticas. A psicopatia também foi muito glamourizada em cinema, em livros, não é, doutor? Algumas pessoas conhecem, mas talvez não tenham parado ainda para pesquisar e ter uma informação mais segura, né? Diferente do que o cinema mostra. Explica para a gente, doutor, por favor, o que é a psicopatia? Bom, a psicopatia é um distúrbio, né? Que ele, na verdade, psicopatia, condutopatia, sociopatia são termos que são relacionados ao transtorno de personalidade antissocial. Que dentre os subtipos que tem dos transtornos de personalidade, são os que interessam do ponto de vista forense. Né? Os outros não têm problemas mais sérios relacionados com a justiça. Então, o que nós vemos nos filmes, na televisão, na verdade, é a expressão mais pesada desses indivíduos. Né? Mas existem indivíduos que são psicopatas, né? Que, por exemplo, eles estão. Eles cometem estelionato, né? E reiteradamente fazem isso. Né? Então, existem vários níveis de atuação. Tem psicopatas que cometem crimes que não são tão chamativos como os suicídios, né? Como os estupros. Né? Então, você tem esse tipo de característica que o cinema traz, a televisão traz. Né? Então, mas todo psicopata ele é portador do transtorno de personalidade antissocial. Mas nem todo portador de personalidade antissocial se tornará ou é um psicopata. Doutor, quais seriam as características de uma pessoa que tem psicopatia? Quando eu falo características, é de comportamento, né? Qual é o comportamento que caracteriza, melhorando a pergunta, uma pessoa que tem psicopatia? Bom, o transtorno de personalidade ele é uma coisa que tem algo muito ligado à hereditariedade. O indivíduo já nasce com um transtorno de personalidade. Então, desde sempre, desde a infância e adolescência, esse indivíduo ele tende a desrespeitar regras e condutas. Ele está sempre burlando isso, ele está sempre rompendo essa barreira. Né? São indivíduos que demonstram uma perversidade muito grande, matando animais, sendo perversos com crianças que são mais frágeis ou que são menores. Né? Então, toda oportunidade que ele tem, ele exerce essa perversidade, ele burla regras, isso em todo o ambiente, seja no ambiente de casa, no ambiente comunitário, no ambiente escolar, ele está sempre fazendo isso. Né? Isso vai se consolidando. Então, é uma patologia, é um indivíduo como é um transtorno que ele não tem cura, né? O indivíduo já nasce com isso, geneticamente determinado, né? Existe até uma certa herdabilidade que você vê, às vezes o pai ou a mãe, eles tinham um nível de transtorno, mas que não eram tão importantes quanto o que o filho herdou e desenvolveu. Então, o grande problema que as pessoas que estudam muito isso é que vê que nesse primeiro momento da infância e adolescência, se houver uma rigidez, né? Se houver aquilo que os psicanalistas chamam de lei, que intervém, a lei paterna que intervém, que dá limite, o indivíduo vai minimizar esse comportamento quando se tornar um adulto. Se não tiver
a tendência é que ele vá rompendo cada vez mais as barreiras até o limite que ele conseguir. Que geralmente não deve ter, né? Porque para um pai identificar que o filho apresenta características de psicopatia é quase raro isso. Depende, porque você pode ter um psicopata que ele tenha assim um comportamento bem manifesto, em que você perceba isso, né? Como você pode ter um que dissimule, né? Como eu falei aqui em off para você, do caso do garoto, do adolescente que envenenou família, envenenou amigos e tudo. E isso ele fez a partir de 12, 13, 14 anos de idade, mas que ele fazia com que a família não percebesse que ele estava fazendo aquilo. Ele fazia experimentos de envenenamento com o pai, a irmã, matou a madrasta, depois envenenou vários colegas de trabalho, chegando a matar dois deles. Esse tinha um comportamento bem dissimulado. Então, o indivíduo ele nasce psicopata, ele se desenvolve psicopata, ele fica adulto psicopata, morre psicopata. Não tem cura, tem tratamento. Somente essa rigidez, Não é. ainda na infância, faz parte Talvez do a quadro. rigidez de regras na primeira infância e na adolescência minimize isso. Até hoje não existe nenhum tipo de tratamento, de modelo de tratamento que tenha dado sucesso com esses indivíduos. Nenhum. Né? É Nem psicoterápico, nem farmacológico, nenhum. impressionante. A gente pode afirmar que a psicopatia ela é fronteiriça. Ele é um doente mental, ele não é uma pessoa normal, mas ele é um Não. doente mental? Do ponto de vista jurídico, ele não é um portador de transtorno mental. Tá? Ele obedece aos critérios, aqueles critérios biopsicossociais que a lei penal coloca para que você tenha a imputabilidade, a semi-imputabilidade ou a inimputabilidade. Né? Uhum. Ele cai sempre na imputabilidade, porque ele tem a consciência do ato, ele tem um entendimento e ele se autodetermina de acordo com esse entendimento. Não Uhum. existe nada que impeça de frear, a não ser o seu instinto de fazer o mal. Então, do ponto de vista jurídico, ele é imputável, ou seja, aquela Imputável. pessoa que faz sabendo o caráter ilícito, né? Completamente Errado do imputável. seu Ele tem comportamento. um entendimento e ele age ou omite de acordo com esse entendimento. E do ponto de vista da psiquiatria, é um problema mental, é uma doença mental? Ele é portador de um transtorno de personalidade. Uhum. É classificado, é um dos capítulos da psiquiatria, um transtorno de personalidade. Uhum. Né? O que também não lhe dá o direito, por exemplo, um esquizofrênico, ele é imputável ou inimputável? Depende. O esquizofrênico ele pode cometer um crime no momento em que ele seja imputável, Que esteja lúcido. que esteja lúcido. Para isso, o psiquiatra forense vai avaliar, né, dentro desses critérios que eu falei aqui de Uhum. biopsicossocial, se ele tinha o entendimento do que estava fazendo, se podia se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Então Entendi. aí é que entra a psiquiatria, porque não é o fato de ser esquizofrênico que ele pode cometer um crime e se torna Ou inimputável. seja, ser isento da culpa, né, e receber uma medida de segurança, um tratamento médico, ao invés de uma Sim, pena, né, ir isso. para a penitenciária, né, ter um Sim, enfim. A gente pode afirmar, doutor Flauto, que os psicopatas, eles não têm empatia, não têm culpa, não têm remorso, usam as pessoas como objetos ou para se divertir, ou para conseguir aquilo que quer, faz das pessoas ser objeto de uso. A gente pode afirmar que o psicopata é incapaz de amar? é a grande marca do psicopata. Ele não tem sentimentos, ele não tem remorsos, ele não aprende com os erros, tá? Ele costuma dizer que ele não queria fazer, o outro é que provocou, né? Ele se coloca na posição de vítima, de ter sido provocado a cometer um crime, né? E o outro é sempre o culpado por aquilo que ele cometeu. Então, a grande marca do psicopata é justamente essa. Ele não tem um mínimo de remorso. Esse garoto que eu falei do documentário que eu assisti ontem, ele disse aos investigadores, quando perguntaram, e você não teve remorsos? Você matou sua madrasta, você tentou envenenar, você envenenou seu pai, envenenou sua irmã, seu melhor amigo, você matou dois colegas de trabalho, envenenou vários outros. Ele disse: não, eram meros cobaias das minhas experiências com venenos.
E ele tinha um caderno anotado em que ele relatava as doses que deu para cada um e quais eram as reações, né? Quais eram as reações? Náuseas, vômitos, caiu o cabelo, né? Então ele saía relatando isso. Existem graus de psicopatia, É, leve, médio, grave ou é. não? Tem um psicólogo canadense que é Dr. Hayley. Ele, por um acaso, ele foi trabalhar numa penitenciária que não era o que ele queria, e ele terminou estudando, se tornou um dos grandes estudiosos, e ele criou uma escala, inclusive, chamada PCLR, né? Psychopathia Checklist Revised, que foi validada para o Brasil pela doutora Hilda Morana, que é psiquiatra forense de São Paulo, professora lá de universidade, em que ele, através dessa escala, ele avalia o risco desse indivíduo reincidir. Mas ele também, ao mesmo tempo, criou uma escala da maldade, né? E aí ele tem um escalonamento que é fruto desse trabalho dele de longas décadas acompanhando essas pessoas, né? Então ele fez um instrumento de avaliação que antigamente era subjetivo para que o indivíduo tivesse a progressão da pena, né? Então o juiz pedia a avaliação, a assistente social dava seu parecer, a psicóloga forense dava seu parecer, o psiquiatra dava, mas eram coisas bem subjetivas, né? E aí o que acontece? Ele criou o checklist da psicopatia, avaliando 5 áreas do indivíduo, da vida do indivíduo, e dando um percentual de risco de reincidência desse indivíduo. Então, isso é muito bom, por quê? Porque o psicopata na cadeia, ele tem um comportamento exemplar. Tudo que ele tem que fazer de mal, ele manipula alguém para fazer no lugar dele. A ficha dele dentro da cadeia é de comportamento exemplar. Então, se você for colocar que é um dos critérios para a progressão de pena, ele vai ter nota 10 nisso aí. E quando você tem esse instrumento que lhe dá a possibilidade de, através de um instrumento técnico científico, dizer ao juiz e ao promotor: esse indivíduo tem 85% de chance de reincidir se progredir ou se sair da cadeia. Então, você dá mais consistência para a decisão do juiz, né? No sentido de que ele possa avaliar melhor se vai dar ou não a progressão para esse indivíduo. Entendi. No caso, esse teste ele é interessante porque ele vai aferir o grau de possibilidade de De recidência reincidência do do indivíduo. indivíduo. Esse é um exemplo muito bom do que o senhor acabou de falar, é a Suzane von Richthofen, né? Que ela não matou os pais, mas manipulou o namorado e o cunhado a fazer. Inclusive na cadeia, né? Os relatos que se tinha, inclusive em jornais, é que era de excelente comportamento, né? Manipulava, estava sempre ligada à chefe lá do presídio. Qual seria, doutor, uma diferença, se é possível traçar essa diferença entre o psicopata e uma pessoa normal? Uma pessoa considerada mentalmente normal. Uma pessoa mentalmente normal, ela não tem reiteradamente, vamos dizer assim, quebra de regras, né? Tá? São pessoas que, tipo, vamos dizer, o indivíduo que saiu, não queria beber, ele bebe e ele é pego numa, né? Mas ele não, ele fez aquilo de uma maneira fortuita. Ele recebe uma multa, se arrepende e nunca mais ele faz aquilo. O psicopata não, ele vai reincidir, ele vai ser preso, ele vai ser processado e tudo, e ele vai continuar fazendo isso reiteradamente e vai repetir isso sem o mínimo de remorso, de arrependimento. Entendi. É possível identificar no convívio, no dia a dia, um psicopata? Porque existem os psicopatas que cometem crimes bárbaros, né? Mas existem psicopatas que estão inseridos na sociedade, que têm uma vida, vamos dizer, normal, até porque eles são muito habilidosos, eles conseguem se mascarar, né? Para conviver na sociedade, mas pode também até cometer outros crimes, como você falou na abertura, mas aquele que não comete crime. Sim. Eu acredito, até o senhor me corrija se eu estiver errada, que um psicopata talvez ele possa cometer um crime de assédio moral, não é? Como identificar? É possível, doutor, que eu estou convivendo com um psicopata? É possível identificar isso no dia a dia? Olha, se você vê uma pessoa que tem reiteradamente quebra de regras, né? Que ela faz com que você tente acreditar que você é o culpado pelo que ela está fazendo com você, né?
E se ela não se arrepende, né? Porque, por exemplo, digamos, você tem uma pessoa que você considera como uma amiga sua e de repente ela faz algo que é grave com você. Você fica muito chateado, essa pessoa chega, pede desculpas, diz que nunca mais vai fazer, você dá outra chance e essa pessoa faz novamente. Então, essa pessoa, você já começa a pensar que ela poderia ter características psicopáticas, sim, né? Tá certo? Entende? Então, você tem que ver essas pessoas que, claro, você tem um amigo, tá? Uma pessoa, um parente pode errar, tudo bem. Mas se a pessoa, você dá uma chance, a pessoa comete um erro bem semelhante, né, da mesma gravidade, né? E aí, então você começa a pensar, poxa, será que essa pessoa não aprendeu com os erros? E até porque na convivência pode se saber de outras coisas também, com outras Sim, pessoas, né? Comportamentos que encaixam nas características da psicopatia. Doutor, é, como seria feito um diagnóstico? Como é feito o diagnóstico de um psicopata? Como é que chega a esse diagnóstico? pelo que as pessoas trazem, ele só vai vir para você contar alguma coisa se ele estiver tentando pegar algum documento para se defender de alguma coisa. Geralmente as pessoas vêm a você antes e relatam daquele comportamento. Como lidar com um psicopata? Eu identifiquei uma pessoa no meu ambiente profissional que tem muitas características, né, de um comportamento de um psicopata. Como lidar com essa Se pessoa? afaste, se afaste, né? Se afaste, porque provavelmente se você der brecha, essa pessoa vai lhe prejudicar. O senhor acredita que o que a gente tem hoje na legislação brasileira atende à necessidade de uma resposta eficaz aos problemas de indivíduos com psicopatia? Acredito que não, porque são indivíduos que eles não vão conseguir ter uma recuperação, né? Vão, com grande possibilidade, reincidir nos crimes, né? E fica muito complicado, né? Do ponto de vista hoje do ordenamento jurídico, de que você consiga conter um indivíduo desse. Até porque, como eles são considerados capazes, né, eles têm noção do que estão fazendo, eles vão receber uma pena, cumprir a pena e de repente está na rua novamente, vai reincidir. Então, é uma falha, né, que a gente tem ainda no ordenamento jurídico, ainda não tem respostas tão Não, não eficazes temos a isso. resposta para isso ainda, não. Não tem, é uma coisa que tá muito em aberto, né? Uhum. né? Para a gente finalizar, doutor Plauto, como eu falei agora há pouco, os psicopatas nem todos matam, nem todos são serial killers e estão por aí vivendo suas vidas, mas a gente pode afirmar que eles têm sede de poder, que eles almejam cargos de chefia, e a gente pode afirmar também que a convivência, as pessoas que estão, por exemplo, sob a chefia de um psicopata, essas pessoas, ou até que convivem, têm o seu emocional destruído. As pessoas que convivem com uma pessoa que tem uma tamanha disfuncionalidade, elas vão ser afetadas. Todas as pessoas com as quais ele se aproximar, ele provavelmente vai deixar algum tipo de marca, algum tipo de sequela, né? Então, isso aí a gente pode sim dizer que, do ponto de vista desse convívio, né, você vai ter realmente sequelas de quem conviver com essas pessoas. Por exemplo, filhos de pais psicopatas, Sim, irmãos, irmãos, né? até que percebam, né, e que É, busquem é. ajuda. Mas aqui sim tem uma coisa interessante. Por exemplo, você vai, quando vai ver alguns documentários, eles mostram que essas pessoas, por exemplo, às vezes, do ponto de vista familiar, eles tinham uma, um comportamento que era bem socialmente aceitável, né? Quando você vê, por exemplo, os nazistas, os oficiais, né? Eles saíam dos campos de concentração, existiam todos aqueles tipos de atrocidades, e, no entanto, chegavam em casa, eram pessoas que tinham uma convivência familiar que você poderia dizer como bem normal, né?
Então tem essas coisas, esses contrapontos, né? Outros não. Outros a família já sofre, né? Dependendo do grau de comprometimento desse indivíduo, a família também pode sofrer muito. E de como ele consegue se mascarar. Sim, Pronto, gente, que entrevista proveitosa. A gente já está aqui encerrando. Quero agradecer ao Dr. Pato pela participação. obrigado, boa noite a todos. Gente, até o próximo Direito ao Ponto.